Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga. O 06, o Doutor Ayata, o Kiki, tá bom? Dando andamento aí aos nossos vídeos sobre precisão, colocar aqui um vídeo preambular para o próximo. Um vídeo que eu preciso de falar disto para que o assunto subsequente seja bem entendido. E o vídeo de hoje ele vai falar sobre o seguinte: diferenças entre uma carabina boa e uma carabina dita ruim. E sobre as carabinas de entrada. A gente vê muito aí essa carabina de entrada no mundo de ar comprimido, etc, etc. Então eu pretendo nesse vídeo falar de algumas coisas que são elementares e essenciais para que quando eu for aplicar o tipo de precisão que cada arma é produzida para dar, vocês entenderem lá na frente, tá bom? Então, por exemplo, nós temos uma carabina boa e uma carabina dita ruim. Em muitas coisas elas são semelhantes e em algumas principais e primordiais elas se distanciam uma da outra, fazendo com que uma seja considerada boa pelos atiradores e outra não tão boa ou ruim. Então existem alguns princípios atrelados ao mundo do tiro esportivo, mais particularmente as armas, para os quais todas as armas, independente de qual calibre ela tem, de que tipo ela seja, elas sempre convergem para aqueles princípios. Vamos dar uma olhadinha que eu anotei para eu não esquecer. Primeiro, princípio do desempenho do papel de arma. Todas as carabinas são iguais neste princípio. O princípio de desempenharem a função de uma arma. Outro detalhe, elas são iguais na capacidade de armazenar energia. Todas elas são capazes de armazenar energia, portanto, uma arma que é apta e pronta para ser usada no próximo quesito nas quais elas são iguais, que é a capacidade de arremessar projéteis. Qualquer arma que você for lá, seja boa ou ruim, atende esses requisitos aí e atende ainda o requisito da capacidade de atingir alvos. Então qualquer carabina que você pegar que esteja funcionando como carabina ou qualquer pistola de ar comprimido, elas serão iguais no princípio do desempenho da função de arma. Aí entra aqui a minha primeira preocupação com uma coisa que eu chamo de marketing. Porque a gente vê às vezes algumas colocações, talvez até eu tenha feito, não sei nos meus vídeos anteriores aí, mas se eu tiver feito eu dou a mão à palmatória, embora não tenha feito com interesse econômico, porque nunca ganhei nada com esse canal, nunca apresentei um produto cobrando de ninguém para apresentá-lo, nem ganhando vantagens para fazê-lo. Se alguém quis me dar alguma coisa, ele fez porque ele quis fazer. Mas aí entra a minha implicância com o marketing em chamarem algumas armas de carabinas de entrada. Porque se fala assim, não, mas essa carabina aqui é uma carabina de entrada no mundo do tiro esportivo. A meu modo de ver, antes de fazer a carabina de entrada, todas as armas te possibilitam essa entrada conforme visto nos 4 quesitos anteriores. Talvez fosse mais justo dizer, olha, é uma carabina básica. É uma carabina para sua faixa de renda. É uma carabina para atender a sua falta de desejo de investir nesse esporte na sua vida. Mas que ela é de entrada, eu acho uma postura altamente contaminante. O que me preocupa quando eu vejo esse tipo de colocação é que amanhã o indivíduo comprando uma arma desta e desempenhando mal, porque ela é uma carabina básica, ele amanhã se esmoreça no desejo
de se efetivar no tiro esportivo. Porque ele comprou uma carabina dita de entrada, mas acha que ele não tem capacidade como atleta do tiro esportivo, não porque ele não tenha efetiva capacidade, mas porque às vezes o equipamento que ele tem na mão, não foi dito a ele que atrás do de entrada, na verdade é uma arma básica para os fundamentos que eu falei aqui anteriores. E é uma coisa que eu acho interessante, você não vê celular de entrada, você não vê as empresas falar que tem aqui esse celular é de entrada para o mundo celular. Você não vê, por exemplo, um carro de entrada. Isso aqui é um carro de entrada para o mundo dos motoristas. Você não vê isso. Mas no mundo das armas, se fala em carabina de entrada. A não ser que se agregue, olha, sendo ela de entrada, ela vai te ofertar contato com os fundamentos do tiro esportivo. Mas para um aproveitamento melhor, você vai precisar de uma arma que te ofereça um pouco mais. Doutora Ayata está falando que com isso tenha problema, a indústria esteja pecando? Não, porque nós também não podemos ser consumidores dotados de tão pouco poder de observação e de julgamento, principalmente numa época em que o mercado se vale de marketing, inclusive para infundir necessidades nas pessoas que elas nem têm, mas que o marketing cria, a pessoa se torna um escravo do consumismo. Eu só acho que como consumidor, nós não podemos ser vítimas, porque o seu dinheirinho não volta para trás. E se você comprar mal comprado, você vai ter uma coisa que não é muito boa. E no mundo das armas, tome esse cuidado. Feita essa colocação, vamos aqui para frente. Então falamos aqui dos 5 quesitos, dos 4 quesitos nas quais elas são iguais. Agora nós vamos falar daquilo que faz uma arma ser considerada boa e uma ruim. Sendo que há um quesito que responde majoritariamente em dizer se é boa ou se é ruim. O quesito que faz diferença entre armas e armas está nos componentes com o qual uma arma é feita e na forma de construção, no esmero da construção que é empregado quando essas armas saem da prancheta para serem materializadas em algo que a loja vai te vender amanhã. Para vocês terem ideia, nós estamos falando aqui de elementos, né, de componentes. Por exemplo, polímero. Arma que leva muito polímero tende a te dar dor de cabeça mais fácil. Doutora Ayata, mas não é assim, é provado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu nunca vi uma arma com bloco de ferro, o bloco de basculamento ali que une o cano. Aí o cano vem preso a um bloco e aquele bloco vem preso ao corpo da arma. Eu nunca vi uma arma com bloco de ferro dar problema, mas com bloco de polímero já. Eu nunca vi no YouTube um cara que tem uma arma de bloco de ferro. Que esse bloco da minha arma estragou. A não ser um acidente, cai, passa um carro em cima. Mas com bloco de polímero no YouTube tem bastante por aí. Eu não estou dizendo que ela que ela não tem condição de te dar bons disparos. Mas eu estou falando que ela é propensa a te dar problema mais cedo, sim. Porque a fadiga que os dois materiais suportam é muito, muito diferente. Outro quesito que faz diferença entre uma arma boa e uma arma ruim, o bloco do gatilho e o peso do gatilho. Tem arma que o bloco do gatilho dela é terrível, é pesado, não tem ajuste, a tecla do gatilho não é boa. Você faz a visada e vai puxando a vida inteira, por fim você perde a visada, porque o curso é tão longo e não tem ajuste que você erra. Isso faz diferença entre uma arma boa e uma arma ruim, sim. Uma arma boa tem um gatilho pensado em precisão, um bloco de gatilho, perdão, pensado em precisão, e mecanismos que possibilitem ao máximo, dentro da legislação de cada país, que há países que não aceitam o alívio do gatilho a menos de tantos gramas de peso, mas dentro daquilo que é possível, te oferece condição de customizar o gatilho, aquilo que é a sua necessidade, a sua individualidade no tiro. Outra coisa que faz diferença entre uma arma boa e uma arma ruim, o cano.
faz muita diferença. Você falou assim, o cano da arma tem choque, normalmente é a arma boa, nem todas têm. Eu não sei se para a indústria custa tanto colocar, se registrar um projeto de um cano com choque é tanto, mas que faz uma diferença tremenda, faz. E quando nós falamos disso, nós falamos, por exemplo, também de material de construção. Tem canos que são ferro fundido, alguns são de aço, alguns são martelados a frio. Você não pode comparar amanhã o que um cano desse vai fazer com uma munição quando destinar, apontar essa munição para um alvo, com o que o outro cano vai fazer. Você não tem como comparar, por exemplo, o efeito que tem o cara tentar bascular um cano e não aguentar e soltar e ele voltar. O que acontece com um cano que é de ferro fundido, com o que acontece com um martelado a frio. O de ferro fundido normalmente entorta na hora. O martelado a frio costuma suportar sem problemas. Comprimento do cano, se o cano tem corona ou não, faz muita diferença para uma arma ser boa e para uma arma ser ruim. O cano. Outro detalhe, mecanismos de apontamentos, que nós chamamos também de massa de mira e alça de mira. As regulagens que elas propiciam, uma boa arma te propicia regulagem de você tirar o disparo da linha do 10 para o centro do 10, da linha da mosca do 10 para o centro da mosca. Uma arma boa não vai te dar uma massa de mira da grossura quase que do meu dedo, que tampa o alvo na hora que você está mirando, não. Eu até acho que para a indústria era mais barato afinar, porque ia gastar menos material. Às vezes eu tenho a impressão que não tem um feedback lá na indústria, como a coisa é percebida pelos atiradores. Eu não sei se é isso, mas às vezes eu tenho a impressão que acontece. Então isso faz muita diferença entre uma arma boa ou uma arma ruim. Se aquilo também é polímero, se é ferro, faz muita diferença. Outra coisa que faz muita diferença, as coronhas. Se a coronha tem um apoio de bochecha, se não tem, se a coronha, o apoio de bochecha é regulável, se não, se uma soleira é um pouco mais macia ou não, se o ângulo da soleira, eu tenho um vídeo que fala só sobre coronha, explicando por que ela tem aquele design, se esse ângulo facilita a empunhadura e a absorção do impacto, como ele se distribui, faz muita diferença. Você não vai ver um atleta olímpico comprando uma arma por beleza. Ele vai comprar por esses requisitos que eu estou passando para vocês aqui. Potencial de customização também faz muita diferença. Armas boas, normalmente você pode customizá-la totalmente. Você customiza o gatilho porque você quer, os mecanismos de mira porque você quer, a potência porque você pode mudar a mola, pode mudar o gás, pôr mais pesado, mais leve. Uma arma ruim, praticamente a gente oferece potencial de customização. Mas o quesito principal chama precisão. Isso sim faz a diferença, porque o objetivo maior de uma arma é te fazer acertar o alvo. Você pode ter a arma mais linda, mas se você não acerta, acabou, você não quer ela. Você procura alguém que se interesse por ela, igual você se interessou, para poder passar, porque a arma tem que ter precisão. Se não tem, não adianta. Ah, é muito potente, mas você não acerta, de que vale? Você gasta uma caixa de chumbo e não fura a lata que você quer furar, e não atravessa a madeira que você quer atravessar. Ela é muito potente, mas você não vê o resultado da potência, que ela não tem precisão. Ela é muito bonita, mas ela não acerta. Ela não acerta. São armas que normalmente você não vê em pódios. Armas de baixa precisão, que pertencem a grupos de tiro que promovem campeonatos e a federações. Você vai lá e vê os pódios lá, os caras não estão com algumas armas aí não. Você nunca vai ver algumas armas na mão deles lá, porque elas não têm precisão para aquilo. Ah, doutora Leata, mas eu não queria para esse tipo de coisa, para campeonato. Por isso que eu estava querendo a fulana. Serve? Então veja o próximo vídeo. Você vai entender se aquela arma que não é de pódio, mas que faz um grupo lá de 5 centímetros, de 8 centímetros,
se ela te atende, porque eu vou falar sobre o entendimento da engenharia das armas de precisão e como ele é distribuído, como ele é classificado no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Abração.